Muito bem, chegou no momento que eu vou te mostrar como que eram os meus fios no começo da profissão. Mas primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender o contexto da micropigmentação. Existiu durante algum tempo, durante muito tempo, no início dela, a técnica de fazer sobrancelha com ela toda pintada, certo? Foi assim que a micro nasceu. Foi assim que ela foi feita por muito tempo. Até com tinta de tatuagem, a gente sabe, né? Quem fez micro há 20 anos, 25, 30 anos, trabalhava com tintas de tatuagem. Hoje são tintas bem diferentes, né? Mas com o tempo viu-se a possibilidade de alguém teve a grande ideia no mundo de fazer um fio a fio para deixar um resultado mais natural. Bom, esse é um ambiente livre de julgamento. Se prepare que eu vou te mostrar como eu comecei. Mas o objetivo principal é você ver que tudo tem uma evolução. Ninguém nasce pronto, né? E conforme cada pessoa vai se especializando, treinando, ela vai melhorando a sua técnica ao longo dos anos. Então, são aí quase 9 anos de profissão. Eu mudei muito a técnica de fio a fio. Aliás, hoje em dia nem executo mais, né? Eu prefiro muito mais a Shadow, mas isso eu vou deixar para você descobrir ao longo do livro, tá bom? Quero mostrar para você como que eu comecei e o contexto da época também, né? Porque esse fio a fio, que na verdade é um pau a pau, era o que era feito, né? Então, muito bem, aí está. Este é o meu fio a fio de muitos anos atrás. Inclusive, não como se não bastasse fazer eles em linha reta para cima, a agulha que eu usava era de 3 pontas circular. Então, imagine a grossura disso, né? Eu fazia os fios, nem limpava, já passava por cima para fazer a segunda passada e reforçar o traço. Eu sei que agora você vai estar olhando isso, está dizendo, meu Deus, que horrível. Mas eu fiz isso em muitas pessoas e as pessoas gostavam. Por que que as pessoas gostavam? Porque o meu design era bom. A técnica não era tão boa, o design era bom. Mas com o tempo vieram outras técnicas, outras formas de executar o traço que deixaram esse trabalho mais natural. E aí a gente vai vendo aí uma evolução ao longo dos anos, 2015, 16, 17, 18, mais ou menos isso, acho que 14, 15, 16, 17 que eu fui fazendo traços aqui unidirecionais. Aliás, esses são traços que eu acho que funcionam até hoje, tá? Antiga, passou uma época, assim, né, que eles foram meio criticados, mas eu acho que são traços bonitos de se executar, que são os unidirecionais. E a gente tem também aqui os que são cruzados. E os que são cruzados, eles me trouxeram alguns problemas na execução, porque eu vi que aonde eles faziam aqui o cruzamento deles, isso virava uma mancha só. Aliás, gente, olha a quantidade de fio que tem nisso aqui, né? Vamos falar a verdade. Isso aqui vai virar tudo uma coisa só com o passar do tempo. É fio demais. Em todos eles tem fio demais, mas era o que eu achava na época que estava certo, né? Inclusive aqui, ó, tá vendo que eles terminavam assim, tipo escama de peixe que a gente chama, né? Mas foi uma evolução muito perto daquilo que eu executava antes. E depois eu passei a executar esses traços aqui, que já vem trazendo uma naturalidade. Eu melhorei muito o início, que era uma técnica que eu tinha bastante dificuldade, ó. Imagina, eu não pensava que eu podia juntar esse aqui com esse aqui, né? Ia ficar bem melhor. Eu fazia esse retão no começo, quando as pessoas queriam quadrado, eu fazia esses dois fios mais pontudos. Então, eu tinha dificuldade de fazer um início bonito. E aqui já teve uma evolução na aplicação, principalmente desse início, e deixar elas o máximo igual possível. Mas o que vocês podem observar que a grande diferença também é não só no direcionamento dos fios, quanto no desenho do formato da sobrancelha. Que quem já fez, né, os meus cursos de técnica como micro descomplicada, o pulo do gato, o que eu ensino, a primeira coisa que eu ensino é aprender a desenhar o formato da sobrancelha no papel e na pele artificial. Por quê? Porque eu preciso entender dessa harmonia. Eu preciso entender que o ponto alto é menor do que o início. Então, quando eu comecei aqui, que eu não tinha técnica nenhuma de desenho da sobrancelha, olha o que eu fazia. E às vezes eu estou em curso presencial que eu peço para as alunas, desenhe uma sobrancelha livre, né, na pele artificial. E a pessoa que tem 6, 7 anos de profissão me sai com uma sobrancelha dessa.
Importante é que é um ambiente livre de julgamento. Se você não sabe, não tem problema, é sempre momento de você aprender. Mas é muito importante você aprender essa harmonia do desenho, essa estrutura, porque quando você precisa recriar ela na sobrancelha da tua cliente, você entende, né? O que o ponto alto, do início até o ponto alto é 70% da sobrancelha, que o início ele é mais grosso do que o meio, eu não posso ter o meio aqui, que é o ponto alto, mais grosso que o início, que eu posso deixar a caldinha aqui levemente acima da altura do início, ou no máximo na altura do início, não posso deixar ela mais baixo. São todas coisas que a gente aprende com o desenho, né? E a técnica foi evoluindo até que eu cheguei nesses fios que são esses mais em S, eles trazem o movimento, e é uma técnica bem difícil para fazer no dermógrafo, pelo menos para mim, porque no dermógrafo eu executava nessa época aquele micro vai e vem, e a gente fazer o micro vai e vem ao mesmo tempo que faz o movimento é uma missão muito difícil, né? Então aqui eu mostro para vocês que esse movimento fica bem mais bonito. No Tebori é muito mais fácil de executar. No dermógrafo com micro vai e vem achei difícil, mas depois que eu comecei a trabalhar com máquina de tatuagem, eu consegui fazer o fio contínuo, sem fazer mais aquele micro vai e vem. Eu não conseguia fazer o contínuo no dermógrafo, mas eu conheço vários profissionais que conseguem, tá? Sou só eu comunicando que eu não consigo. Mas na máquina de tatuagem, pelo peso e pela estabilidade dela, eu consegui executar. Mas hoje também eu não faço mais fio a fio, né? Eu opto sempre por fazer a técnica Shadow, que ela traz mais uniformidade na degradação dentro da pele. Vocês com certeza já viram fios, né? Que quando eles vão degradando, ele pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, ele não tem uma continuidade de degradação, ele degrada tudo manchado. E pela própria resultado que fica de quantidade de tinta, né? Mas isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Estou adiantando aqui o conteúdo e eu quero que você perceba algumas algumas mudanças importantes na realização das técnicas ao longo do processo. Mas assim, vocês viram como eu comecei, e se você começou melhor que isso, você já está anos-luz à frente do meu trabalho. Olha que maravilha. Os profissionais que começaram nos últimos anos não começaram fazendo cerquinha, então a vida de vocês, com certeza, foi muito mais fácil. Bora evoluir, gente. Treinar muito para evoluir bastante.